O bacao Cavecile. Eu sou Marlon Marcos, nascido em Salvador, alguém que é apaixonado pelas artes, que tem vontade de se expressar cada vez mais pela literatura, pela escrita de uma forma geral. Eu sou formado em História, em Jornalismo, tenho uma caminhada já grande na área da Antropologia, onde faço graduação e faço também doutorado. Tenho algumas preocupações estéticas em relação a como a gente pode transformar o mundo através da arte, como a gente pode se comunicar de uma maneira mais elegante, de uma maneira mais bonita, onde a gente pode congregar pessoas a favor disso que eu chamo de beleza. Eu tenho uma trajetória pesquisando literatura, pesquisando música, pesquisando as religiões de matriz africanas, das quais eu faço parte, mais especificamente do candomblé. Sou um filho de santo, tenho muito orgulho disso. Tenho uma paixão muito grande pela cidade de Salvador, pelo estado da Bahia. Gosto da minha condição de brasileiro. Tenho queixas profundas em relação a essa condição de brasileiro, de baiano, mas eu não me distancio do sentimento de amor que eu sinto por essa condição. E tenho me movimentado na vida a partir de teóricos maiores, como Clarice Lispector, como Maria Bethânia, que para mim são teóricos. Tenho assim tratado Maria Bethânia como um controle de qualidade, mas não é de uma forma vazia. É justamente pelo fato de que é difícil encontrar alguém que tenha uma trajetória artística e que se preocupe tanto em traduzir um país como ela se preocupa, fazendo parte do cancioneiro popular. Clarice é meu alimento, assim, no sentido de que tudo que eu busco como expressão através do texto, eu me inspiro nela. Para mim, ela é a maior escritora brasileira de todos os tempos. E saindo da inspiração artística, eu vou para o meu alimento maior, que seria o meu alimento espiritual. Então, todo o legado africano e reinventado no Brasil, acerca da religiosidade, acerca das expressões culturais, acerca da artisticidade negra que nós vivenciamos, tudo isso me alimenta e me incorpora e me encaminha para a tradução do que eu sou como ser, como cidadão. Então eu tenho vivenciado essas coisas e a minha escrita, ela procura me traduzir, me expressar, me comunicar como essa pessoa. Eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte da equipe Caú Cabeciller, dessa editora que tem promovido questões muito interessantes no sentido de publicar autores novos como eu, né, iniciantes. E dessa vez eu me arrisco a escrever para o público infantil. Uma vontade muito grande de me expressar para esse público, escrevendo um livro em homenagem ao orixá que me comanda, que me domina, que me alimenta, que me inspira, que é Iaogunté, Iemanjá. E esse livro nasceu de um poema que eu tinha escrito para essa senhora, para minha mãe. E no momento que eu tinha escrito e sabendo que eu tinha a possibilidade de me comunicar, ficou mais fácil com o aparecimento da Caú Cabeciller. Eu pensei, eu vou transformar esse poema em um livro infantil e através desse livro eu vou louvar Iemanjá, mas contando os seus mitos, narrando alguns dos seus mitos para as crianças, né? Então nesse momento que eu me preocupei em me comunicar com as crianças, essa preocupação veio no sentido de narrar mitos do orixá Iemanjá, explicando como esse orixá se tornou tão popular entre nós brasileiros e ao mesmo tempo fazendo uma louvação a essa entidade sagrada, respeitando esse aspecto de sacralidade e ao mesmo tempo divertindo e levando a criança a gostar de ler, a se interessar pela leitura e não ter vergonha de pertencer também à nossa africanidade. Então é muito difícil escrever para criança, não é uma coisa muito fácil. A gente tem que ter uma habilidade muito grande, a criança é absolutamente inteligente, absolutamente sensível e seletiva.
E eu fico feliz em poder participar desse aspecto educativo e mais feliz ainda em me filiar a autores que procuram escrever sobre a herança afro-brasileira e que marcam o candomblé como expressão religiosa, como expressão sagrada, e para quem precisa saber disso, para que cresçam sem preconceito e que a gente acabe com essa história de intolerância e que a gente passe a respeitar de fato o candomblé como religião e os nossos orixás como seres sagrados, como entidades, como devem ser respeitados. Poemar é um risco literário. E é um risco literário justamente porque é mito e literatura. É um livro que aborda o universo do candomblé, mas não está dedicado tão somente a pessoas que fazem parte deste universo. É um livro que narra uma história dentro de uma linguagem infantil, de uma perspectiva de atingir o público infantil, mas não é o público infantil só dessa religião ou dessas religiões de matrizes africanas. O meu interesse é atingir um público que não seja tão somente do candomblé, um público que seja diverso, que participem das mais variadas religiões, que não tenha religião, mas que comece a aprender a respeitar o candomblé como religião e se encante pela literatura, por essas tradições culturais que foram inspiradas na África. Então, a intenção é justamente essa. Eu convido a todos a lerem Poemar, a gostarem do livro como literatura, a gostarem do livro como mito e a respeitarem este mito ou estes mitos como uma forma de preservar a memória de uma religião que ainda é muito vilipendiada, mas que é marca da civilização brasileira.